Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos compreender como se dava a formação de famílias escravizadas. Antes de mais nada, iremos relembrar brevemente o que foi dito na aula anterior. Na aula passada, nós pudemos perceber que, apesar de toda a perseguição e da proibição da prática de suas crenças religiosas, os cativos encontraram meios para se autoafirmarem e praticarem sua fé, contribuindo assim para o surgimento de diversos sincretismos religiosos, que tiveram um papel importante no contexto social, político e econômico em que estavam inseridos. Dito isso, iremos compreender agora como era a formação das famílias dos escravizados. Vamos nessa! Podemos, então, compreender o que era entendido como família escrava. À vista disso, posso dizer que eram praticamente agrupamentos de humanos forjados sob as condições mais adversas possíveis. No entanto, esses agrupamentos eram representados por laços de afetividade, fosse através dos casais ou fosse através do sangue, neste caso, os filhos. Além do mais, existia ainda os laços afetivos, construídos através dos rituais, dos compadrios, das famílias de santos, das irmandades religiosas ou até mesmo de grupos étnicos, mais precisamente das nações em que eles nasceram. Portanto, podemos dizer que essas formas de parentescos lhes permitiam articular uma rede de solidariedade muito extensa, ou seja, o termo família aparece muito ligado a elementos que extrapolam a consanguinidade. Estremeia-se a parentela e a coabitação, incluindo relações parentais. Dessa forma, podemos dizer que os grupos unidos por laços de convivência e consanguinidade eram geralmente compostos por poucos indivíduos e normalmente seguiam um padrão social, ou seja, em sua grande maioria, era sempre respeitada uma ordem hierárquica. Portanto, nomeava-se primeiro o homem, depois a mulher e seguia-se dos filhos. Era muito difícil encontrar nas famílias avós, tios ou primos. Podemos então dizer que as famílias nucleares eram predominantes, sendo formadas por um casal e filhos. No entanto, era comum encontrar também famílias matrifocais, ou seja, representadas apenas pela mãe e filhos. Estima-se que a média de filhos por casal era muito baixa, não passando de 1,3 por família. Isso se deve às limitações no registro escrito e à alta da mortalidade infantil, devido às más condições do cativeiro e do trabalho pesado. Um outro fator, segundo a historiografia, é que os filhos maiores não eram listados junto com seus pais, pois existem inúmeras crianças entre 10 e 14 anos que aparecem nos plantéis sem nenhuma menção aos genitores. Ainda em relação às crianças nascidas nos cativeiros, tudo indica que seriam os senhores que escolhiam os nomes, pois os registros indicam nomes cristãos, o que era uma prática muito comum no Brasil escravista. Um fator extremamente importante e comum na formação dos casais é que os indivíduos costumavam casar por região da qual eles vinham da África, o que indica uma preferência por parceiros da mesma cultura, ou seja, uma mina casava com mina, um Angola casava com Angola, uma Fula casava com Fula e assim por diante. Vale ressaltar que alguns casais pertenciam ao mesmo senhor. Portanto, na tentativa de evitar fugas ou guerras com outros senhores, os proprietários limitavam a circulação de seus escravizados em outras fazendas e regiões, o que restringia as possibilidades de encontrar parceiros diferentes do seu convívio social. Porém, ainda havia as famílias cativas, cujo casal ou filhos não coabitavam a mesma casa, a mesma fazenda ou a mesma senzala, pois era muito comum liberar algum dos membros, fosse para presentear as suas senhoras ou fosse para ser vendido para um outro proprietário. Portanto, embora os proprietários de escravizados reconhecessem os vínculos familiares entre os cativos, os mesmos não hesitavam em quebrá-los, caso isso lhes fosse conveniente.
Em relação às uniões das mesmas etnias, é preciso ter em mente que nem sempre era possível disso acontecer. Haja vista que muitos dos proprietários se encarregavam de misturar as etnias nas senzalas justamente para evitar as revoltas. Dessa forma, muitos escravizados, livres e libertos, empenhavam-se pela libertação de seus familiares e entes queridos, tentando desta forma evitar a desagregação de sua família. Um outro ponto importante é que, apesar de não acontecer com frequência, os casamentos católicos eram muitas vezes desejosos pelos casais cativos. Afinal, a fé cristã não aprovava a separação de cônjuges. A respeito das relações conjugais entre os cativos, seria um excelente meio de suavizar a escravidão e colocá-los como sujeitos. Portanto, podemos dizer que a família ou os laços de parentesco eram uma rede fundamental na vida dos escravizados, porque eram elas que lhes proporcionavam um apoio no seu cotidiano sofrido. Dessa forma, nós podemos dizer que os casamentos ou uniões entre homens e mulheres escravos também garantiam uma relativa estabilidade social. O parentesco entre os cativos era um elemento de adaptação do africano ao escravismo e, de uma certa forma, de pacificação dos conflitos no interior das relações da escravidão. Para os senhores era ótimo, porque ele se beneficiava da acomodação de seus cativos, que se organizavam em unidades familiares, e, por um outro lado, as relações de parentesco eram também um elemento de resistência dos cativos à escravidão. A formação das famílias cativas, por meio de concubinatos e matrimônios, variou muito das áreas de trabalho no qual ela existiu. Por exemplo, nas áreas de mineração, havia uma escassez muito grande de mulheres, além da instabilidade e insegurança nas comunidades das minas, tornando assim as relações estáveis muito incomuns. Já nas áreas de plantation, as relações de um mesmo grupo em uma mesma fazenda tornavam muito mais fáceis os relacionamentos familiares, pois era muito mais fácil encontrar uma parceira, além de uma certa estabilidade em que eles estavam inseridos. Porém, é importante ressaltar que, independente da área em que o cativo estava inserido, sabe-se que as relações consensuais estáveis de parentesco e de longa duração constituíam uma realidade comum entre os cativos. Como eu disse anteriormente, a escolha de um parceiro era, contudo, presidida por um critério muito seletivo, ou seja, os escravizados escolhiam de acordo com a etnia do outro cativo. Portanto, essa escolha era ditada por afinidades culturais e religiosas, que permitiria, assim, o casal organizar seu mundo com os mesmos hábitos e tradições da região da qual eles foram retirados. Sobre isso, o viajante Auguste Saint-Hilaire escreveu um diálogo que teve com um escravizado e que nos mostra que esta era prática muito comum. Segundo palavras do cativo a respeito do casamento, ele diz: "Vou me casar dentro de pouco tempo, pois quando se fica sempre só, o coração não fica satisfeito. Meu senhor me ofereceu primeiro uma crioula, mas não a quero mais. As crioulas desprezam os negros da costa. Vou me casar com outra mulher, que a minha senhora acaba de comprar. Essa é da minha terra e fala a minha língua." Portanto, notamos que o casamento de pessoas da mesma etnia era um desejo de quase todo cativo. No entanto, preciso ressaltar para vocês que, mesmo em uma grande minoria, poderia ocorrer o casamento entre cativos de diferentes etnias. Além do mais, era muito comum encontrarmos relações conjugais entre diferentes cidades, ou seja, homens velhos casavam-se com mulheres jovens e moços jovens casavam-se com mulheres mais velhas. O casamento, quando permitido pelos proprietários e oficializados pela igreja, aconteciam nas capelas das próprias fazendas. No entanto, isso não ocorria com muita frequência. Sobre isso, o viajante Von Touchy, em 1860, disse que era muito raro haver entre os negros casamentos celebrados na igreja, mas o fazendeiro permite que os pares que se unem vivam juntos, sendo que o pronunciamento do fazendeiro basta para eles se considerarem esposo e esposa. Agora vocês devem estar se perguntando:
E como que eram as famílias desses cativos? Para nós compreendermos a questão familiar escrava, é preciso distinguir se eram cativos do campo ou se eram cativos da cidade. A respeito dos cativos do campo, é preciso saber que, de uma maneira geral, as grandes fazendas possuíam um plantel de escravizados homens muito maior do que mulheres. E dessa forma, a escolha por uma mulher muitas vezes causava disputas violentas entre os homens, como brigas de faca, ameaça e podendo ocasionar até a morte. Alguns dos casais das fazendas uniam-se através de casamentos coletivos organizados pelos seus senhores. Estima-se que no século XVIII, em São Paulo, 96% dos cativos casaram-se através destas uniões coletivas. No entanto, como eu disse agora há pouco, a situação dos cativos ficava dramática quando, por alguma razão, o proprietário resolvia vender um dos seus cônjuges. Isso poderia ocasionar em fugas, pois os casais que viviam maritalmente e felizes decidiam ir atrás de seu companheiro. Infelizmente, havia ainda proprietários que, sem qualquer respeito pela vontade de seus cativos, ordenavam um casamento entre os escravizados. Dessa forma, eles cumpririam a obrigação que tinham com a igreja, além de que os filhos da união desses cativos geraria mais escravizados para o seu plantel. Pois, até os 7 anos, os filhos dos cativos ajudariam os pais fazendo serviço em volta da senzala, como, por exemplo, catando ervas daninhas que cresciam nas plantações, ou até mesmo semeavam e colhiam frutas. Poderiam ainda auxiliar na cozinha, além de ter que atender aos desejos de seus proprietários. Ou seja, levavam recados, traziam copos d'água e transportavam objetos. Além do mais, após os 7 anos, as crianças eram consideradas aptas ao trabalho nas lavouras, tornando assim mais uma mão de obra escravizada. Em relação à vida marital, sabe-se que a maioria dos cativos dormiam separado das mulheres escravizadas. No entanto, alguns senhores reservavam algum espaço separado nas senzalas ou até mesmo construíam pequenas casas para esses núcleos familiares. Os casais escravizados, como qualquer outro cativo, trabalhavam para os senhores durante o dia inteiro, tendo somente o domingo livre para descansar ou trabalhar para si próprio. Vejamos agora a respeito do escravizado e a união marital no centro urbano. As uniões entre homens e mulheres escravizadas eram bastante comuns nas cidades, e prevalecia também o padrão endogâmico, ou seja, casamentos por etnias. Como eu expliquei para vocês, os cativos das cidades possuíam uma certa autonomia se comparado com os escravizados do campo. Portanto, a família escrava apoiava-se numa forma de solidariedade muito forte, isto é, através do espiritual. Portanto, eles escolhiam para padrinhos ou madrinhas de seus filhos, amigos ou companheiros de trabalho ou de etnia. E desta forma, os cativos formavam um tipo de família, onde os laços com a tradição africana era muito presente e importante. O papel social dos padrinhos e madrinhas para com as crianças escravizadas era de fato de um protetor. Podemos dizer que era como pais adotivos, que poderiam salvaguardar e auxiliar as crianças cativas em seu crescimento, além de protegerem em casos de abusos dos seus proprietários. Isso ocorria principalmente em caso de os padrinhos serem escravizados libertos. Portanto, as famílias escravizadas, para protegerem seus filhos da opressão do sistema escravista, não hesitavam na escolha de bons padrinhos como aliados na preservação de seus laços familiares. Logo, pode-se dizer que o compadrio foi, sem dúvida nenhuma, uma das principais estratégias dos cativos para manterem os grupos familiares dentro do cativeiro. Os cativos na cidade conseguiam, de certa forma, juntar uma economia que fosse o suficiente para comprar as suas liberdades. Ou seja, casais nas cidades conseguiam, de certa maneira, sobreviver razoavelmente melhor do que os do campo, pois conseguiriam, assim, alugar um quartinho em um cortiço ou alguma casinha para viver maritalmente e criarem suas famílias. Os filhos dos casais, para não atrapalharem o trabalho dos pais, muitas vezes eram educados por amigos ou parentes livres, na qual aprendiam os primeiros ofícios. Havia ainda casais escravizados que levavam seus filhos para a casa de seu senhor, onde eles cresceriam misturados ao senhorzinho e sinhazinha, servindo de brinquedo para os filhos dos proprietários.
Dessa forma, muitas crianças cativas eram enfeitadas e arrumadas como verdadeiros bonecos, a fim de exibir a riqueza da família do seu senhor. Sobre as famílias matrifocal, sabe-se que quando abandonadas ou quando viúvas, as mulheres escravizadas criavam seus filhos como podiam. Desta forma, era muito comum haver famílias compostas exclusivamente por mulheres, que para poderem ganhar a vida recorriam à prostituição. No entanto, cabe ressaltar que não foi a única forma que essas mulheres encontraram para alimentar seus filhos. Muitas conseguiram, através das vendas de alimentos ou produtos diversos, criar e alimentar as suas crias. Em relação à violência entre casais, a historiadora Silvia Lara recuperou histórias que nos mostram escravos que matavam seus senhores ou homens livres da vizinhança que haviam afrontado as suas mulheres. Portanto, não faltavam agressões por ciúmes, uma vez que, como eu já disse, havia muito menos mulheres nos plantéis e cidades do que os homens. Sobre isso, há um relato do caso de Miguel Moçambique, que conheceu Justina ao trabalhar para a Marinha. Após um tempo, Miguel soube que Justina o traía com outro marinheiro, e em certa tarde foi visto sendo levado ao porto para trabalhar. Miguel pediu a guarda para falar com a cativa. Eles discutiram e testemunhas o viu puxando Justina pelas pernas e a cobriu de facadas. Além do mais, era muito comum que os cativos recorressem ao sobrenatural para realizar suas vinganças. A verdade em relação aos matrimônios escravistas é que o cativeiro não destruiu os laços de solidariedade criados entre os cativos, pois o objetivo na constituição de uma família era justamente o de garantir mesmo que minimamente a segurança e privacidade, em um mundo socioeconômico que lhes tentavam tirar tudo. Portanto, fica evidente que os laços familiares trariam aos escravizados uma forma de sobreviverem ao sistema que lhes eram impostos. Além do mais, foi uma forma que os cativos encontraram de resistir ao sistema da escravidão. Afinal, era pela família que conferia aos homens estabilidade ou movimento, além de influir no status e na classificação social. Desta maneira, a constituição da família cativa resultou basicamente na atuação dos próprios cativos em busca pela construção de espaço de identidade social, ainda dentro dos limites impostos pela escravidão. Logo, o acesso à família significou, de certa maneira, a possibilidade de sobrevivência para aqueles que estavam sob o jugo do cativeiro. Nós pudemos entender um pouquinho sobre a existência da formação familiar de cativos e compreender quais formas os escravizados encontraram para criar laços afetivos e, desta maneira, constituírem família. Notamos que esses laços, fossem consanguíneos ou não, eram importantes mecanismos para os cativos se autoafirmarem enquanto cidadãos, ainda que não fossem vistos dessas maneiras pelos seus proprietários. Além do mais, foi uma forma de manter suas raízes africanas, uma vez que dentro dos núcleos familiares eles manteriam suas culturas e religiões. E não menos importante, foi através das relações familiares que os cativos encontraram um dos meios de resistir ao sistema escravista. Obrigado por me acompanharem até aqui. Espero vocês para estudarmos quais eram o papel da mulher e da criança cativa. Até o próximo vídeo.